Amigos da ideia do jogo, com todas as dificuldades que o Vitória vem enfrentando esse ano, não é? Onde o elenco é inferior ao elenco que disputou o segundo turno do Brasileiro, o do primeiro turno sem comentários. Mas com a chegada de Trellis, de Wallace e o crescimento técnico de David, o Vitória fez um segundo tempo, embora continuasse sem conseguir jogar em casa, o Vitória fez um segundo tempo muito bom, não é? A gente não pode negar isso. E não foi rebaixado, não foi pela campanha do segundo turno, e sim pela campanha do campeonato inteiro. Mas o que acontece esse ano é que continuamos sem laterais, como no ano passado a gente tinha até um pouquinho melhor. Até hoje não compreendo porque a liberação de Kaique Sá, embora seja um jogador ainda cheio de defeitos técnicos, de fundamento, por não ter tido formação adequada, dificuldade de cruzamento, mas era um jogador que dava densidade à equipe, né? Que tinha volume de jogo, recomposição rápida. E jovem, né? Ainda teria o que aprender. E o Vitória hoje não tem nem de um lado, nem do outro. Porque o Brian é um jogador de boa técnica, embora marque pouco. Um jogador que sabe jogar até de meia, um jogador que estava fazendo boas partidas a nível regional, né? É bom que se diga. Mas ele jogou o Brasileiro pelo Cruzeiro, alguns jogos eu vi. Me lembro que eu avaliei ele para trabalhar no Atlético Paranaense e não o aprovei. Mas ele veio para o Vitória, vinha jogando. Era melhor, muito melhor do que os que estão jogando, né? Então o Vitória está sem lateral, né? Você não pode jogar um brasileiro. O sistema tático hoje que exige de uma equipe amplitude, sem os laterais jogando espetados na intermediária adversária, você não consegue propor o jogo, né? Isso é quase impossível. E o Vitória hoje joga praticamente por dentro, com o talento de Neilton, que é indiscutivelmente o grande destaque do time. E que ontem, se tivesse feito aquele gol que ele preparou de forma fantástica, dando uma caneta no zagueiro Gabriel, o Vitória talvez nem perdesse o jogo, porque o Atlético é de nem sombra do time de outras épocas, e ainda sem seu principal jogador, que é o meia equatoriano Casares, né? Usou o Luan por dentro ontem, trouxe o Roger Guedes de volta ao time, um jogador que tem péssimo comportamento e não amadurece, por isso saiu do Palmeiras, e estava cheio de problema no Atlético. Ontem deram a oportunidade a ele e ele sabe jogar. Eu vi no Criciúma, jogando contra o Atlético Paranaense. Alguns jogos também vi pela televisão e por isso o Palmeiras pagou 7 milhões por Roger Guedes. Bom, o futebol brasileiro está numa crise tamanha de centroavante que Ricardo Oliveira, aos 38 anos, ainda joga e ainda joga com destaque, né? Porque fez o gol de cabeça ao seu estilo e depois roubou uma bola de Canu, que tudo que Canu não pode é ficar com a bola no pé, né? Ele é muito bom na jogada, como é que eu posso dizer, explosiva, tanto defensiva quanto ofensiva. Se ficar com a bola um pouquinho, ele pode complicar, seja num passe, seja num domínio. Infelizmente foi o que aconteceu ontem. Ele girou, não tem a percepção da jogo, porque lhe falta qualidade. E o Ricardo, mesmo não sendo nem de longe o jogador muito rápido que foi em épocas de Milan, acho que de Espanha, de São Paulo, mas ele conseguiu roubar, foi no fundo, e o Roger Guedes, com talento, tocou na bola e matou o nosso Kaique, que para jogada no chão rápida lhe falta velocidade, agilidade, né? É muito alto, a bola foi muito em cima dele. Não considero uma falha, como muitos estão colocando. Quer dizer, aqueles que o elogiaram contra o Inter ontem já estavam criticando, né? Difícil.
O goleiro do Vitória hoje, os dois goleiros passam por momentos difíceis com relação à sua torcida, né? Mas eu ainda acho Fernando Miguel mais preparado, sem dúvida, para jogar. E não estou entendendo bem essa reserva dele de repente dentro do Vitória, né? Bom, o fato é que o Vitória jogou muito mal o primeiro tempo e o Atlético podia ter feito até mais de um gol, né? Teve bola na trave, teve duas bolas na trave. O Atlético ontem botou Elias no banco e lançou um garoto que surgiu no Bahia. O Bahia não deu chance, né? Vê como é o futebol. Gustavo Blanco. O Bahia emprestou o América Mineiro como um jogador descartável. Ele fez uma ótima Série B, ajudou a América a subir e o Atlético Mineiro pegou. E ontem, embora ele tenha entregue uma bola que poderia ter custado o gol do custado ao Atlético o gol do Vitória, né? Uma falha incrível dele de domínio de bola no meio de campo, com a zaga toda desprotegida. Mas ele fez uma bela partida e foi quem fez o cruzamento para Ricardo Oliveira fazer o gol de cabeça. E o segundo tempo o Vitória melhorou. E quando acabou de perder aquele gol por Neilton, que decretaria o empate com justiça, né, o Atlético fez o segundo gol, né? Depois tivemos um gol contra de Gabriel e aí o Vitória se desarvorou, né? Eu não sei se é orientação de Mancini. 30 e poucos minutos, quando tomou o gol, o Canu largou a defesa, certo? O William Farias tinha saído, o William Correa foi jogar de central e o Canu foi jogar de atacante. E aí o Atlético perdeu vários gols, né? Ou vários lances perigosos aconteceram, porque a defesa do Vitória ficou toda desguarnecida, né? E Canu foi para frente, até fez um cruzamento perigoso pelo lado esquerdo. Bom, talvez seja o ditado perdido perdido por mil, mas ali eu acho que não era ainda para fazer. Se faz isso nos últimos 3, 4 minutos e não nos últimos 10 minutos, né? Eu achei aquilo um absurdo. Mas enfim, a Vitória, para mim, o futebol é feito de chances, né? Chances que você aproveita e chances. Às vezes você não joga nada, aproveita a chance e ganha o jogo. Às vezes você joga muito e não aproveita a chance e perde o jogo. Ontem não foi nem muito, nem pouco, né? O Atlético teve algumas chances, aproveitou duas. O Vitória teve, acho que 2 chances no jogo, sendo que uma real, criada pelo Vitória, pelo talento de Neilton, e não concretizou, e perdeu o jogo, né? Então o nosso clube tem hoje uma zaga que joga junto há muito tempo, mas uma zaga que já rebaixou o Vitória. Não a zaga, né? Já participou de um grupo que rebaixou o Vitória. Isso não quer dizer que no outro ano não possa jogar bem. Ramon até não vem jogando mal, mas é um zagueiro muito pouco viril, né? E o ano passado Mancini achou ele como volante no lugar de William Farias e ele fez boas partidas no segundo turno, onde o Vitória fez uma boa campanha. Então isso tem que ser tudo avaliado. O William Farias está longe da sua melhor forma natural. O William Correa está com boa forma física. Ontem até tentou mais as jogadas verticais. Não posso negar que tem sido um jogador com muita disposição. Mas continua dando muita falta na entrada da área, né? E isso é preciso chamá-lo atenção rigorosamente, porque uma falta hoje é uma chance real de gol para o adversário. Mas enfim, o Vitória joga sem laterais, sem opções na zaga. Estou ouvindo falar que está chegando o Lucas, o atacante preso ao Fluminense, que eu vi jogar na segunda divisão pelo Avaí, num momento de extrema necessidade. Eu levei para o Atlético Paranaense. Ele fez em 2016 um belo campeonato brasileiro pelo Atlético, ainda sob meu comando no futebol. O Atlético chegou a Libertadores. Não é um goleador, faz pouco gol, tem bom vislumbre, é rápido, que cava muita falta, porque ele é driblador, né? O torcedor do Vitória vai gostar.
ele já domina driblando, mas é aquele jogador pouco efetivo, né? E que erra muito o último passe, pelo menos assim ele se notabilizou. O Atlético não quis comprá-lo no final do ano, custava até barato ao Fluminense, o Fluminense nunca acreditou nele. E depois, quando o Atlético estava numa campanha ruim em 2017, eu já não estava lá, eles levaram o Lucas de volta, mas aí o Lucas já não luziu, já não conseguiu repetir os jogos do ano passado, né? Ele ainda prende muita bola na intermediária do seu time, né? Ele tem que soltar a bola mais rápido, ele tem alguns defeitos técnicos e táticos importantes e que comprometem às vezes o seu jogo. Não vai ser a solução para o Vitória, porque ele não é um goleador, e o que falta ao Vitória hoje é que Trellis era um goleador, André Lima está de perna quebrada, só deve voltar em junho, e aí a performance do campeonato já quase foi embora, né? Então ele não é uma solução, vai compor o elenco, né? Ele esteve no Fluminense, jogou algumas partidas, sempre entrando no segundo tempo, o ano passado com Abel, e esse ano ele já foi, mesmo o Fluminense, perdendo seus principais jogadores e lançando a garotada, o Lucas não teve a oportunidade, né? Isso tudo tem que ser chamado a atenção ao analista, né? Certo? E deixar uma garotada de análise de desempenho tomar decisões dentro de um clube é muito preocupante, se isso está acontecendo. Nem o treinador pode ter autonomia para decidir sozinho. Eu errava às vezes sozinho e às vezes acertava sozinho. Eu tinha convicções, contratava o jogador e apresentava ao clube. E só avisava ao treinador que eu tinha contratado, certo? Nunca dei muita bola para isso não. Quando eu podia, alinhava com o treinador. Quando eu queria e não alinhava, a gente impunha, a gente colocava sob condição e acabou, né? Tem que ser assim. Você tem que ter suas convicções. Se você mexe nesse negócio de futebol e acha que entende um pouquinho, né? Quem tem que contratar é o empregador. Quando puder alinhar com o responsável, alinha, senão toma a decisão sozinho. O Vitória parece estar trazendo também um zagueiro que veio da Espanha, brasileiro, parece, e que está na terceira ou quarta reserva do São Paulo. São Paulo vem arrastando, apesar de ter um zagueiro de seleção, que eu discuto, esse talento de Rodrigo Caio, zagueiro baixo, de velocidade média, boa técnica, pouco choque. Parece que Tite gosta. Eu não acho que ele seja zagueiro de seleção. E tem um Arboleda, um equatoriano. Mas desde o ano passado que o São Paulo atravessa séria crise na defesa. A defesa é uma coisa só, não é só os zagueiros, mas os zagueiros são extremamente importantes. E esse cara veio no início do ano, e até hoje acho que só jogou uma ou duas partidas. E parece que o Vitória está trazendo. Bom, me deixa a impressão que o Vitória está sem caixa, né? Porque os compromissos no futebol eu conheço bem, já tive daquele lado. Eles aparecem em grande monta. Infelizmente, a direção do Vitória não quer levar a público o legado de 2017, não é? Que poderia ser um atenuante, embora a gente quer que resolva o problema, né? Estão lá para resolver os problemas. Mas existem realmente heranças do caixa de 2017 muito graves, né? Mas infelizmente os acordos e a política, a má política no Vitória leva a essa situação de deixar nós torcedores inseguros e desconfiados. Um abraço.